Ei, galera! Corvo na voz aqui rapidinho para dar um aviso top. Acabamos de abrir nosso Patreon. Agora vocês têm acesso a todas as fanfics adiantadas, capítulos novos primeiro e ainda podem solicitar as histórias que quiserem. Link na descrição. Capítulo 81. O Reino de Torjin. Shibuya, linha Inokashira, estação Shibuya. O túnel subterrâneo cheirava muito a água salgada. Um forte cheiro de peixe pairava no ar úmido. A água do mar já havia inundado o chão da estação, chegando à altura dos tornozelos. Que cheiro repugnante! Naobito Zenin deu um longo gole em seu frasco de saquê. Seus olhos pareciam desfocados. Mas a postura do velho feiticeiro era impecável. Pronto para partir a qualquer momento. Ao lado dele estavam outros dois. Kento Nanami e Maki Zenin. Os três ficaram de costas um para o outro, protegendo os pontos cegos uns dos outros. Bloqueando seu caminho estava um estranho espírito amaldiçoado. Uma criatura vermelha semelhante a um polvo. Parecia quase cômico. Inofensivo, até. Mas então... PFFFT. Sua pele se abriu. Como um inseto em processo de muda. De dentro emergiu uma forma muito mais aterradora. Um corpo humanoide enorme com músculos salientes. Pele vermelha com marcas pretas que simbolizam maldições. 4 membros poderosos. Um rosto monstruoso contorcido pelo ódio. Espírito amaldiçoado de grau especial, Torjin, evolução completa. Humanos. A maldição rugiu. Todos merecem morrer. A água do mar ao redor começou a ferver violentamente. A pressão daquela energia maldita por si só fazia o ar parecer pesado. Até mesmo Maki, que não possuía nenhuma energia amaldiçoada, sentiu o peito apertar. Tome cuidado! Nanami imediatamente ergueu sua espada sem fio. Sua expressão tornou-se séria. Essa energia maldita está ativando um domínio. Expansão de domínio, horizonte ondulante. Zumbido. Uma barreira se expandiu instantaneamente, engolindo a estação inteira. O mundo mudou. A estação de metrô escura desapareceu. Em seu lugar apareceu uma praia tropical deslumbrante. Céu azul. Nuvens brancas. Areia dourada. Um oceano infinito que se estende até o horizonte. Uma brisa marítima morna acariciava seus rostos. Lindo. Pacífico. Mas os 3 feiticeiros sabiam mais do que isso. Dentro de uma expansão de domínio, a beleza significava a morte. Isto é mal. Maki apertou sua arma com força. A ferramenta amaldiçoada de nível especial nuvem brincalhona. Sem energia amaldiçoada. Ela não conseguiu implantar um domínio simples. O que significava que ela não tinha proteção contra um ataque certeiro. Seus instintos gritavam perigo. Todos os músculos do seu corpo se tensionaram. Torjin pairava sobre o oceano. Como um deus governando seu domínio. Bem-vindo. Abriu os braços. Para o meu mundo. Com um gesto casual. O mar explodiu. Splash. Gigantescos Shikigami em forma de peixe irromperam da água. Fileiras de dentes afiados como navalhas. Mandíbulas enormes. Dezenas. Centenas. Cada um deles irradiava uma energia amaldiçoada, poderosa o suficiente para atravessar aço. Um enxame sem fim. Nanami murmurou. Então o oceano entrou em erupção novamente. Apareceram ainda mais Shikigami. Uma onda gigantesca de monstros. Emoção da flor caída. Naobito ativou a técnica defensiva do clã Zenin. Um véu tênue de energia amaldiçoado o envolvia, contra-atacando automaticamente os ataques que o atingiam. Mas eram muitos. Até mesmo o antigo chefe do clã começou a se sentir sobrecarregado. Principalmente depois de ter perdido um braço no início da batalha. Velho! Maki gritou. Ela brandiu a nuvem brincalhona com uma força brutal. Rachadura! Um Shikigami de peixe explodiu.
Depois, outra. Depois, outra. Mas eles continuaram vindo. Sem fim. Nanami lutou ao lado dela. Sua técnica de proporção destruiu vários Shikigami. Mas imediatamente mais pessoas avançaram. O sangue espalhou-se por todo o seu terno. Várias mordidas rasgaram seu corpo. Mesmo assim, ele deu um passo à frente. Maqui de proteção. Se eu for morrer, Nanami murmurou calmamente. Depois, primeiro terminarei minhas horas extras. A praia estava repleta de monstros. Todas as direções estavam bloqueadas. Todas as rotas de fuga foram bloqueadas. Não podemos matar todos eles. Maqui rangeu os dentes. Será que vamos mesmo morrer aqui? Então, uma nova voz ecoou pelo domínio. Expansão de domínio, jardim sombrio da quimera. Sombras negras se espalham pela areia. Como tinta derramando sobre uma tela. A praia tropical ensolarada escureceu instantaneamente. Das sombras que se espalham, um jovem feiticeiro surgiu. Megumi Fushiguro. Suas mãos formaram um selo. Suor escorrendo pelo seu rosto. Fushiguro. Os olhos de Maki se arregalaram. O domínio de Megumi se estendia por toda a terra. Não dominar o domínio inimigo, mas interferir com isso. O efeito de acerto garantido do domínio de Torjin começou a se desestabilizar. Não consigo segurar por muito tempo. Megumi gritou. Escorria sangue do seu nariz. Este domínio está demasiado completo. Tudo o que posso fazer é atenuar seu efeito certeiro. E abra um buraco na barreira. Um buraco? Nanami perguntou. Megumi apontou para o chão sob seus pés. Bem aqui. Salte para as sombras. Isso leva para fora do domínio. O corpo de Megumi tremia. Suas reservas de energia amaldiçoadas estavam quase vazias. Os olhos de Naobito brilharam. Bom trabalho. Igualzinho ao filho do Toji. Apesar da sua idade. Ele se moveu com uma velocidade incrível. Preparando-me para aproveitar a oportunidade. Mas Torjin sorriu de repente. Você acha que pode escapar? Acenou com a mão. O oceano entrou em erupção novamente. Um enxame ainda maior de Shikigami avançou, bloqueando diretamente a saída da sombra. A respiração de Megumi tornou-se irregular. Seu domínio oscilou. Sua energia amaldiçoada estava quase esgotada. O jardim sombreado começou a desmoronar. Megumi murmurou. É ruim. A praia voltou a ficar cheia de monstros. Rota de fuga bloqueada. E desespero. Pareceu-me mais pesado do que antes. Capítulo 82. Capítulo 82. Intrusão forçada. Ainda assim, não é suficiente. Megumi Fushiguro caiu de joelhos. Sangue escorria do canto da sua boca. Sua expansão de domínio, o jardim das sombras da quimera, estava desmoronando. O espaço escuro e sombrio estava diminuindo rapidamente. Como uma vela em uma tempestade violenta. Através do campo de batalha que mais parecia uma praia. O domínio inimigo continuou a se expandir. O horizonte ondulante devorou tudo em seu caminho. As sombras de Megumi estavam sendo empurradas para trás metro a metro. A rota de fuga que ele criou. Um túnel sombrio que leva para fora da barreira. Agora estava completamente bloqueado. Centenas de Shikigami em forma de piranha empilhados uns sobre os outros. Uma parede viva de dentes e carne. Cada impacto dos monstros fazia o domínio de Megumi tremer violentamente. Não desista! Kento Nanami ergueu sua lâmina cega. Seu terno estava encharcado de sangue. Um dos olhos estava quase completamente fechado pelo inchaço. Mas sua voz permaneceu firme. Enquanto estivermos respirando, continuamos lutando. Nós somos feiticeiros. E os feiticeiros morrem no campo de batalha. Essa é a nossa responsabilidade. Mas... Maki Zenin apertou sua arma com mais força.
Seus nós dos dedos ficaram brancos. O enxame de Shikigami era interminável. Todas as direções estavam repletas de monstros. Não importa o quão forte ela fosse fisicamente. Isso foi uma expansão de domínio. Um campo de batalha onde o inimigo impunha a lei absoluta. Seria essa a diferença entre eles e um verdadeiro Special Grade? Uma lacuna que o esforço por si só jamais conseguiria transpor? O espírito amaldiçoado riu descontroladamente. Ha 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 ha! Luta! Lutar! Torne-se alimento para o meu domínio! Mais Shikigami emergiram do mar. Seu número se multiplicou infinitamente. A maldição! Ver feiticeiros poderosos sucumbirem ao desespero era puro entretenimento. Então, um som ecoou pela praia. Rachadura. Estava tudo em silêncio. Quase delicado. Mas inconfundível. O som de algo quebrando. O espírito amaldiçoado congelou. O riso cessou. O que? A fenda se estendeu pelo horizonte. Afinar. Irregular. Crescendo. Mas a rachadura não estava dentro do domínio de Megumi. Apareceu na própria barreira do horizonte ondulante. Alguém estava atacando. De fora. A barreira do domínio pulsou violentamente. Tentando se consertar. Tentando rejeitar o intruso. Mas algo estava forçando a passagem. Um par de mãos incrustadas na membrana brilhante. Dedos cavando fundo. Do outro lado estava Yagami Sora. Avisos do sistema piscavam rapidamente diante de seus olhos. Aviso: estabilidade espacial anormal. Carga computacional necessária: 270%. Temperatura cerebral: 39,1 graus Celsius. 39,4 graus Celsius. Sora os ignorou. Seus dedos se apertaram. A barreira do domínio recuou violentamente. Como um ser vivo tentando expelir um parasita. A pressão esmagou seus músculos. Seus ossos estalaram sob o esforço. Mas ele se recusou a soltá-la. Não se tratava simplesmente de atravessar uma barreira. Foi uma luta de cabo de guerra com as próprias regras da realidade. Temperatura cerebral: 39,7 graus Celsius. Aviso: a sobrecarga contínua pode causar danos neurológicos irreversíveis. Seus nós dos dedos estalaram. Sangue escorria da pele de seus dedos. A alta densidade da energia amaldiçoada vaporizou o sangue instantaneamente, transformando-a numa tênue névoa vermelha. Mas ele não parou. 3 segundos. Pela maldição. 3 segundos não significavam nada. Para Nanami. 3 segundos foram suficientes para dezenas de ataques. Para Megumi. 3 segundos foi o último instante antes de seu domínio ruir. Para Sora. Esses 3 segundos foram suficientes para usar as próprias leis da física como alavanca. SSSSSSHHH. O som não era de um rasgo. Era o grito do próprio espaço. A barreira do domínio se abriu. Um espaço grande o suficiente para um corpo humano. Luzes artificiais da estação, vindas de fora, inundavam o ambiente através da abertura. Cegante. Quebrando a ilusão da praia tropical. Yagami Sora atravessou a fenda. Atrás dele. As bordas da rachadura se curvavam para dentro. Como o papel queimado tentando se consertar. Mas o estrago já estava feito. A estrutura do domínio foi violada. O espírito amaldiçoado olhou fixamente para ele. Pela primeira vez. O medo transpareceu em seus olhos compostos. Você. Quem é você? Não porque a energia amaldiçoada de Sora fosse avassaladora. Mas porque ele havia rompido uma barreira de domínio com força bruta. Isso era impossível dentro da teoria normal do Jiu-Jitsu. A menos que ele não estava usando apenas a técnica amaldiçoada. Ele estava usando as próprias leis do mundo. Sora não respondeu. Ele simplesmente olhou em volta. Na praia artificial. O oceano. A luz do sol. Nada mal.
Ele murmurou casualmente. Você tem bom gosto. Então ele lançou um olhar para o canto do campo de batalha. 3 figuras feridas estavam ali paradas. Nanami. Maki. Megumi. Oh! Sora disse. Vocês estão todos aqui. Nanami expirou lentamente. Suas pernas quase cederam sob o peso dele. Salvo. Porque quando Yagami Sora chegou, a batalha já estava decidida. Não importava se o inimigo era uma maldição de grau especial. Ou até algo pior. O jogo acabou. Capítulo 83, Polvo Grelhado. Que arrogância! Seu ser humano insignificante! A voz de Torgen ecoou pela praia. O espírito amaldiçoado ficou completamente enfurecido com a expressão indiferente de Yagami Sora. Dentro de uma expansão de domínio, o conjurador era o governante absoluto. Dentro de Rippling Horizon, a técnica de Torgen possuía um efeito de acerto garantido inevitável. Em sua mente, a vitória já estava decidida. No entanto, esse ser humano permaneceu ali calmo, sem sequer preparar uma defesa. Aquela humilhação foi insuportável. Exército da Morte em ascensão, potência máxima. Bum! Todo o oceano dentro do domínio começou a agitar-se violentamente. As ondas atingiram dezenas de metros de altura. Então, o mar entrou em erupção. Desta vez, o ataque não se limitou a centenas de Shikigami. Nem milhares. Era um enxame interminável. O céu escureceu quando inúmeros Shikigami, criaturas semelhantes a piranhas, invadiram o campo de batalha vindos de todas as direções. Propriedade de acesso garantido do domínio. Não havia para onde correr. Não há como se esquivar. Apenas a morte. Atenção! Megumi Fushiguro gritou com voz rouca. Esses ataques são acertos garantidos. Use um domínio simples. Dentro de uma expansão de domínio, a evasão comum não tinha qualquer efeito. A menos que se utilizassem técnicas como domínio simples ou emoção da flor cadente, o ataque sempre acertaria. Mesmo que Yagami Sora fosse forte. Essa ainda era a regra dos domínios. Mas Sora não se mexeu. Nem um único passo. Ele simplesmente observou o enxame que se aproximava. Como se estivesse assistindo a um espetáculo de fogos de artifício sem graça. Sucesso garantido. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Frio. Desdenhoso. E daí? Mesmo um golpe certeiro precisa passar pela minha defesa. O primeiro Shikigami atacou sua garganta. Seus dentes brilhavam como lâminas. Então, Voxos. Uma camada transparente se formou ao redor do corpo de Sora. Uma barreira invisível. Um escudo criado a partir de vetores perfeitamente calculados. Manipulação de vetores, reflexão total. Dende. O Shikigami se chocou contra a barreira. E explodiu instantaneamente. Reduzida a uma nuvem de névoa sanguínea. O segundo chegou. Dende. O terceiro. Dende. O quarto. Dende. 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 Explosões ecoaram por todo o domínio. Não importa o ângulo. Independentemente da velocidade. No momento em que um Shikigami tocou a pele de Sora, o vetor do seu momento foi invertido à força. Eles foram arremessados para trás com um recuo avassalador. Como insetos se chocando contra uma parede invisível. Pior ainda. Sora não estava simplesmente refletindo os ataques. Ele estava reescrevendo os vetores deles. Volte. Sua voz era baixa. Mas absoluto. Como se uma lei da física estivesse sendo reescrita. O Shikigami refletido mudou repentinamente de direção. O ímpeto deles dobrou. Então, eles avançaram de volta em direção ao seu mestre. O que? Os 4 olhos de Torgen se arregalaram em horror. Sua própria técnica. Virar-se contra isso? Dentro do seu próprio domínio? Impossível. Mas isso já estava acontecendo.
PFFT. 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 Centenas de Shikigami se chocaram contra o corpo de Torjin. Seus dentes afiados como navalhas rasgaram sua carne. Alha! O espírito amaldiçoado gritou. Sua capacidade regenerativa foi ativada instantaneamente. Mas nem mesmo uma maldição de nível especial poderia ignorar um dano tão devastador. Sua pele se abriu. Sangue escuro escorreu para a água do mar. Ainda não acabou. Sora ergueu a mão calmamente. E apontou para o espírito amaldiçoado. Eu disse que queria polvo grelhado. E eu nunca brinco com comida. Manipulação térmica, foco. Mesmo dentro de um domínio. O ambiente ainda obedecia às leis da física. Enquanto as moléculas se movessem. Havia calor. Sora extraiu a força-energia térmica do ar circundante. E o comprimiu. Em um único ponto. A temperatura em torno de Torjin subiu vertiginosamente. Milhares de graus. Enquanto isso, o ar ao redor esfriou rapidamente. Cristais de gelo se formaram por toda a praia. Cisle. Cisle. Uma fumaça branca irrompeu do corpo do espírito amaldiçoado. Sua pele vermelha ficou preta e carbonizada. Um odor fétido de queimado impregnou o local. Quente. Muito quente. Ajuda! Torjin se contorcia em agonia. Tentou escapar. Mas o controle vetorial de Sora o manteve no lugar. Seu corpo se recusava a se mover. Não consegue lidar com isso? Sora apareceu instantaneamente diante da maldição. Ele renunciou. Seu pé esmagou a cabeça do espírito na areia. Seus olhos estavam frios. Como lâminas afiadas. Você não estava se divertindo mais cedo. Você disse que os humanos merecem morrer. Você disse que massacrar feiticeiros era divertido. Sua voz baixou. Agora é a minha vez. Morrer. Bum. O pé de Sora pressionou para baixo. Vibrações vetoriais penetraram diretamente no cérebro do espírito amaldiçoado. Rachadura. A cabeça de Torjin explodiu. Como uma melancia esmagada. Com a morte do espírito amaldiçoado de grau especial, o domínio entrou em colapso instantaneamente. A praia tropical se estilhaçou como vidro quebrado. O céu azul desapareceu. O oceano desapareceu. O mundo voltou a ser a estação de metrô escura e úmida. Suspiro. Maki Zenin caiu no chão. Respirando com dificuldade. Finalmente. Acabou. Perto dali, Naobito Zenin encarava Sora em silêncio. Seus olhos estavam cheios de emoções complexas. Uma nota especial. Ele murmurou baixinho. Matou com tanta facilidade. Em toda a sua vida. Ele nunca tinha visto uma batalha como aquela. Isso não era apenas força. Foi domínio absoluto. Naobito olhou para o jovem que estava parado nas ruínas. O vento sussurrava suavemente em suas roupas. É isto? Ele sussurrou. A verdadeira extensão do poder de Yagami Sora? Capítulo 84. Capítulo 84. A ira do vulcão. Torjin estava morto. O momento em que o domínio se despedaçou. Uma aura ainda mais violenta pairou sobre o campo de batalha. Mais quente. Mais pesado. Cheio de fúria assassina. Torjin. Uma pequena figura apareceu no final da passagem. Um único olho ardendo. Um pequeno vulcão no topo de sua cabeça. Com a sua chegada, a temperatura ambiente subiu vertiginosamente. Jogo. Um espírito amaldiçoado de grau especial. A energia amaldiçoada que o envolvia irrompeu como um vulcão em erupção. As paredes racharam. As vigas de aço começaram a brilhar em vermelho. O concreto derreteu, transformando-se em escória escorrendo. A estação de metrô rapidamente se transformou em um vulcão em miniatura. Eles realmente mataram Torjin. A voz de Jogo tremia de fúria. E tristeza. Espíritos amaldiçoados nasceram do ódio.
No entanto, alguns deles, assim como Jogo e Anami, possuía algo semelhante à emoção humana. Eles eram camaradas, aliados lutando pelo mesmo objetivo. Anami já havia caído. Agora Torjin também estava morto. Vocês, humanos. A voz de Jogo transformou-se num rosnado. Todos merecem morrer. Vou te reduzir a cinzas. Como uma oferenda para Torjin e Anami. Bum! O jogo começou instantaneamente. Sua velocidade era assustadora. Num piscar de olhos, ele apareceu diante de Kento Nanami, o feiticeiro mais gravemente ferido presente. Jogo entendia de táticas de batalha. Melhor eliminar completamente um adversário do que espalhar danos por muitos. Sua vida será o primeiro sacrifício. Sua palma da mão avançou com força. O calor emanado daquilo poderia derreter aço instantaneamente. Não era apenas uma chama. Foi pura destruição térmica. Nanami! Yuji Itadori acabará de chegar. Seus olhos se arregalaram em choque. Mas já era tarde demais. A velocidade de jogo era impressionante. Yuji não conseguiu alcançá-lo a tempo. Nanami observou o ataque iminente com calma. Não havia medo em seus olhos. Apenas aceitação. Então é aqui que termina? Ele pensou em silêncio. Seu único arrependimento. O problema era que ele nunca chegou a visitar aquela praia da Malásia que tanto sonhava. Então, uma mão apareceu. Mais rápido que Jogo. Foto. A mão de Yagami Sora agarrou o pulso de Jogo. Sem esforço. Milhares de graus de calor irradiavam da palma da mão do espírito amaldiçoado. Mas a pele de Sora permaneceu perfeitamente intacta. Nem um pouco avermelhado. Matar alguém bem na minha frente. Sora disse baixinho. É um pouco desrespeitoso. Sua voz era mais fria que gelo. Um contraste gritante com o calor vulcânico que os rodeia. Por um instante, até o ar fervente parecia congelar. Os olhos de Jogo se arregalaram. Ele reconheceu o homem imediatamente. O feiticeiro que havia subjugado Anami. Aquele que até as maldições temiam. Yagami Sora. O ceifador branco. Enfrentar Gojo Satoru era como confrontar um deus. Intocável. Distante. Mas encarando Sora, senti como se estivesse diante de um rei demônio. Você. Jogo sussurrou. Se perder. Sora estalou os dedos. Bum! A força cinética explodiu para fora. Momento físico puro. Nenhuma energia amaldiçoada visível. Contudo, extremamente destrutivo. O corpo de Jogo foi arremessado como uma bala de canhão. Ele atravessou 3 paredes de concreto. A estação tremeu violentamente. Choveu detritos por toda parte. O ar estava cheio de poeira. Tosse. Jogo emergiu dos escombros. Um de seus braços estava pendurado, retorcido e quebrado. Ossos estilhaçados. Mas uma energia amaldiçoada surgiu instantaneamente. O braço se regenerou. Sua fúria só aumentou. Yagami Sora. Jogo rosnou. Vou te reduzir a cinzas. Até mesmo a sua alma desaparecerá. Jogo levantou as 2 mãos. A energia vulcânica surgiu de forma descontrolada. Pequenas erupções semelhantes a vulcões se formaram ao seu redor. Lava derretida acumulou-se sob seus pés. Ele já não estava mais se contendo contra este adversário. Reter a confiança significava morte. Técnica máxima, meteoro. Um meteoro incandescente se formou acima da estação. Enorme. Quase metade do tamanho de um campo de futebol. O espaço subterrâneo ficou tão iluminado quanto a luz do dia. O meteoro desceu lentamente, possuindo uma força destrutiva inimaginável. Mesmo muito longe, Yuji e os outros sentiram a pele queimando. O cabelo começou a enrolar por causa do calor. Correr! Naobito Zenin gritou imediatamente.
Ele agarrou Maki Zenin e saiu correndo. Um ataque desta magnitude. Se eles não conseguissem escapar, todos morreriam. Esse era o poder aterrador de um espírito amaldiçoado de grau especial. Mas uma pessoa não se mexeu. Yagami Sora. Ele simplesmente ficou parado ali, olhando para o meteoro caindo. Seus olhos demonstravam apenas indiferença. É como ver uma criança atirar um punhado de lama. Brincar com fogo? Ele disse baixinho. Bom. Na verdade, sou muito bom nisso. Sora abriu os braços lentamente, como se estivesse saudando o meteoro que desce. Um sorriso confiante surgiu em seu rosto. A luz da fogueira refletia em seus olhos carmesins, fazendo-o parecer quase aterrorizante. Eu vou te mostrar como é o verdadeiro controle de incêndios. Capítulo 85 – Operação Térmica. Um enorme meteoro flamejante caiu. Lento. Inevitável. O calor intenso incendiou o próprio ar. A estação de metrô se transformou em uma fornalha gigantesca. Vigas de aço derretidas. As paredes de concreto racharam e desabaram. Tudo parecia estar se dissolvendo sob o calor avassalador. Parecia o fim do mundo. Aos feiticeiros que observam de longe, era puro desespero. Como uma formiga sendo jogada em um alto forno. Morrer. Reduza-se a cinzas. Jogo riu descontroladamente. Seu único olho ardia de loucura. Essa era a sua técnica máxima. O ataque que ele usou quando lutou contra o próprio Gojo Satoru. Até mesmo Gojo preferiu se esquivar em vez de enfrentar o problema de frente. Jogo queria apagar tudo daqui. A estação. Os feiticeiros. Yagami Sora. Tudo isso. Ele rugiu. É a fúria de uma maldição. Então, aconteceu algo impossível. O meteoro parou. Apenas 3 metros acima da cabeça de Yagami Sora. Congelado no ar. Como se o próprio tempo tivesse parado. Então as chamas começaram a se contorcer, deformando-se violentamente, como um redemoinho de fogo. E lentamente, o incêndio flamejante começou a fluir em direção à palma da mão de Sora, como a água sendo puxada para um vórtice. O que? O riso de Jogo cessou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ele podia sentir isso claramente. Ele não apenas havia perdido o controle das chamas. O próprio espaço ao redor do meteoro havia sido tomado. Energia térmica. Yagami Sora falou calmamente através do mar de fogo. Ainda é energia. E toda forma de energia possui vetores. Ele fechou os dedos lentamente. As chamas obedeciam aos seus movimentos como servos obedientes. Desde que tenha direção. Isso me pertence. Manipulação de vetores, conversão térmica. Zumbido. O enorme meteoro desapareceu. Em apenas alguns segundos. Toda a sua energia havia sido comprimida. Em um único ponto. Uma pequena esfera pairava acima da palma da mão de Sora. Não maior que uma bola de ping-pong. Mas seu brilho era ofuscante. Branco puro. A temperatura lá dentro ultrapassava qualquer imaginação. Possivelmente rivalizando com a superfície do Sol. O ar ao redor distorceu-se violentamente. Finas rachaduras negras tremeluziam ao redor da esfera. Evidências de que até mesmo o espaço teve dificuldades para suportar a pressão. Sora estudou a esfera em silêncio. Quase como um artista admirando sua obra. Ver. Ele disse baixinho. É assim que a energia pura se parece. Compressão. Colapso. E finalmente, desintegração. Ele estalou os dedos. Aqui. A esfera foi lançada para frente. Mais rápido do que os olhos conseguiam acompanhar. Por onde passou? O próprio ar se consumiu em chamas, deixando um rastro de vácuo. Jogo instintivamente tentou esquivar-se. Oh não!
Mas a esfera pareceu fixar-se nele. O espaço ao redor se tornou mais apertado, como uma gaiola. Ele não conseguia se mexer. Então, acertou em cheio. Bum! Não houve nenhuma grande explosão. Nenhuma onda de choque estrondosa. Apenas um som horrível de chiado. O som da matéria vaporizando. Ah! Jogo gritou. Pela primeira vez em sua existência. A maldição do fogo estava sendo queimada. Metade do seu corpo desapareceu instantaneamente. A outra metade estava carbonizada. Fumaça saía das feridas. Seu núcleo de energia amaldiçoado foi gravemente danificado. Sua força vital está se esvaindo rapidamente. Se como? Jogo caiu no chão. Quase inconsciente. Minhas chamas. Por quê? Sora caminhou lentamente em direção a ele. Cada passo ecoava na estação em ruínas. Pessoas que brincam com fogo. Ele disse calmamente. Geralmente acabam queimados. Você espalhou seu calor por toda parte. Eu simplesmente concentrei isso para você. Ele se agachou ao lado da maldição moribunda. Olhando para baixo como quem observa um inseto esmagado. Este nível de calor não é suficiente nem para acender meu cigarro. Então, Sora inclinou ligeiramente a cabeça. Alguma última palavra? A raiva de Jogo se dissipou. Substituído pelo medo. Este ser humano era um monstro. Ainda mais assustador que Gojo Satoru. Com as mãos trêmulas, ele tirou algo de suas vestes. Vários dedos atrofiados. 10 deles. Os dedos amaldiçoados de Ryomen Sukuna. Originalmente, eles tinham como objetivo reviver Sukuna para derrotar Gojo. Mas agora, essa foi a última aposta de jogo. Oh! Sora ergueu uma sobrancelha, solicitando reforços. Ele não o impediu. Em vez de, ele observou com interesse. Bom, eu estava curioso de qualquer forma. Quão poderoso é o chamado Rei das Maldições? Espero que ele dure mais do que você. De outra forma, Sora deu um leve sorriso. Eu posso ficar entediado. Com suas últimas forças. Jogo mostrou os dedos. Eles voaram pelo ar. Em direção a Yuji Itadori, que acabará de chegar. Engula-os. Jogo sussurrou. Garoto. Yuji os capturou instintivamente. Então, uma aura avassaladora emanou de seu corpo. Marcas pretas se espalhavam por sua pele. Seus olhos mudaram. De 2 para 4. O Rei das Maldições havia despertado. Ryomen Sukuna. Uma verdadeira batalha entre monstros. Estava prestes a começar. Capítulo 86. Capítulo 86. Show dos dedos de Sukuna. Yuji Itadori encarava fixamente o objeto em sua mão. Um dedo atrofiado. Enegrecido. Coberto de marcas grotescas. Emanava uma presença amaldiçoada e avassaladora. O dedo do Rei das Maldições. Ryomen Sukuna. E havia mais de um. Como é isso? O moribundo jogo lutava para falar. Seu corpo ficou quase destruído. Contudo, seus olhos ardiam com a loucura final. Se você os comer, aquele homem retornará. Itadori! Não! Megumi Fushiguro gritou. Ele avançou imediatamente. Mas ele chegou tarde demais. Duas figuras surgiram repentinamente das sombras. Meninas vestindo uniformes de marinheiro. Nanako Azaba. E Mimiko Azaba. As filhas adotivas do falecido Suguru Geto. Ei! Nanako deu um sorriso irônico. Estes nos pertencem. Cada um deles segurava um dedo Sukuna. Já que você não os comerá de bom grado. Nanako levantou o celular. Nós vamos ajudar. Sua técnica amaldiçoada foi ativada. Uma pressão invisível tomou conta do corpo de Yuji. Eka!
Yuji se debateu violentamente. Mas seus músculos se recusaram a se mover. Era como se correntes invisíveis prendessem seus membros. Então, Nanako forçou a sua mandíbula a abrir. Jogo usou suas últimas forças. Com as mãos trêmulas, ele projetou para a frente os poucos dedos que lhe restavam. Eles voaram diretamente para a boca de Yuji. 1, 2, 3, 4. Junto com os dedos que Yuji já havia consumido, o total aumentou drasticamente. 15. Yuji agora possuía 15 dedos Sukuna. Gole. Os dedos deslizaram pela sua garganta. No momento em que foram engolidos, o tempo pareceu parar. A poeira congelou no ar. As luzes de neon piscavam de forma estranha. Até o vento parou. Então, BOOM! Uma onda de malícia avassaladora emanou do corpo de Yuji. O chão rachou violentamente. Pedaços de concreto foram erguidos no ar. Em seguida, desintegrou-se em pó. Vigas de aço curvadas como argila mole. Como quem se curva diante de um rei. Não se tratava simplesmente de energia amaldiçoada. Foi pura maldade. A aura do rei das maldições. Até mesmo Nanami Kento sentiu sua alma congelar. Essa pressão. Nanami sussurrou. Está num nível completamente diferente. Perto dali, Naobito Zenin segurava com firmeza sua garrafa de saquê. Sua mão tremia incontrolavelmente. Minha feitiçaria de projeção. Ele murmurou baixinho. Parece uma brincadeira de criança diante disso. Até respirar parecia difícil. O corpo de Yuji tremia violentamente. Marcas negras de maldição se espalhavam por sua pele. 2 olhos adicionais se abriram em seu rosto. Devagar. Ele levantou a cabeça. Aqueles olhos não eram mais de Yuji. Eles eram cheios de arrogância. Crueldade. Malícia ancestral. A voz que saiu foi diferente. Profundo. Ancestral. Já faz muito tempo. Ele estalou o pescoço. Cada estalo ecoava pela estação como um trovão. A sensação da carne. Ele flexionou os dedos lentamente. É maravilhoso. O próprio ar parecia congelar. Megumi. Nanami. Naobito. Todos eles permaneceram completamente imóveis. Em comparação com isto, até mesmo as maldições que eles enfrentaram antes pareceram insignificantes. Este era o verdadeiro rei das maldições. No entanto, em meio a todos aqueles rostos tensos, uma pessoa ainda estava sorrindo. Yagami Sora. Uma notificação do sistema surgiu diante de seus olhos. Notificação do sistema. Alvo detectado, Ryomen Sukuna. Estado, 15 dedos. Nível de ameaça, extremamente alto. Recomendação, evacuação imediata. Alertas vermelhos inundaram sua visão. A diferença de energia excede os parâmetros de segurança. Probabilidade de sobrevivência extremamente baixa. Sora deu uma risada suave. Evacuar. Ele balançou a cabeça negativamente. Sistema. Você entendeu algo errado. Isto não é perigoso. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Isto é um pacote de recompensas ambulante. Um espírito amaldiçoado de nível especial valia milhares de pontos do sistema. E quanto a Sukuna? Dezenas de milhares? Centenas de milhares? O sangue de Sora ferveu. Não por medo, mas a expectativa. Se eu o matar, ele murmurou. Todas as habilidades de nível divino na loja do sistema serão finalmente desbloqueadas. Sukuna fez uma pausa. Seus 4 olhos se viraram lentamente em direção ao garoto que o encarava com aquele sorriso ganancioso. Você. Ele o reconheceu. O humano que certa vez lutou contra ele quando ele tinha apenas a força de um único dedo. Aquele que de fato conseguiu. Para fazê-lo sentir dor. Eu vejo. Sukuna sorriu lentamente.
Então você também existe nesta era. Sora deu um passo à frente. Sem medo. O que? Ele sorriu. Nenhuma saudação para um velho conhecido. Conhecido. Sukuna estreitou os olhos. Você se refere àquela breve farsa? Naquela hora. Ele cerrou o punho. Sentindo a enorme energia amaldiçoada de 15 dedos. Eu mal conseguia usar o verdadeiro poder deste corpo. Mas agora. Ele olhou para Sora novamente. Avaliando-o. Como uma presa. É diferente. Sora ergueu uma sobrancelha. Então. Sukuna ficou em silêncio por 2 segundos. Então disse algo que chocou todos os presentes. Se você tivesse nascido há 1000 anos. Ele disse lentamente. Eu poderia ter me divertido muito antes. Isso não foi sarcasmo. Foi um reconhecimento. A maior forma de elogio que o Rei das Maldições poderia conceder. Então Sukuna desviou o olhar. Mas infelizmente. Você ainda não é suficiente. Sora não contestou. Ele apenas sorriu. Um sorriso estranhamente confiante. Realmente. Então observe com atenção. Abra bem os olhos. E veja-se. Ele apontou diretamente para Sukuna. Estou qualificado para esmagar também os seus 5 dedos restantes. Capítulo 87. Capítulo 87. Sukuna vs Jogo. Velho? Por um breve instante. Ryomen Sukuna congelou. Então ele caiu na gargalhada. Ha 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 ha. O riso era selvagem e completamente descontrolado. A enorme pressão exercida pela força da água estilhaçou os vidros restantes ao redor da estação. Interessante. Muito interessante. Faz 1000 anos que ninguém se atreve a falar comigo desse jeito. Você é o primeiro. Sukuna saltou levemente dos escombros. Em vez de atacar imediatamente. Ele se virou para a maldição ferida que jazia no chão. Jogo. Ei! Sukuna inclinou a cabeça. Seu vulcão de um olho só. Foi você quem me acordou, não foi? Jogo ergueu a cabeça lentamente. Seu corpo mal funcionava. Contudo, sua expressão era de profunda reverência. Sim. Senhor Sukuna. Para ele. Sukuna era uma existência além da compreensão. Se Jogo fosse um vulcão. Então Sukuna era um buraco negro capaz de engolir o mundo. Sukuna assentiu preguiçosamente. Você não é muito inteligente. Mas agradeço o esforço. Ele se aproximou. Olhando para o espírito amaldiçoado. Como recompensa. Eu vou brincar com você. Se você ao menos conseguisse me tocar uma vez. Matarei todos aqui por você. Ele fez uma pausa. Então acrescentou casualmente. Exceto Megumi Fushiguro. Os olhos de Jogo se arregalaram. A esperança reacendeu-se dentro dele. É-se sério? Claro. Sukuna sorriu. Mas se você não puder. Seu sorriso se tornou mais afiado. Então morra. Jogo não hesitou. No momento em que Sukuna terminou de falar. Ele atacou. Ele entendeu perfeitamente. Contra o Rei das Maldições. Reter a confiança significava morte. Insetos de brasa. O vulcão na cabeça de Jogo entrou em erupção. Centenas de maldições flamejantes, semelhantes a insetos, avançaram. Seus corpos estavam repletos de energia amaldiçoada explosiva. Cada detonação possuía energia suficiente para destruir veículos blindados. Bum! 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 Explosões envolveram Sukuna completamente. As chamas tomaram conta do túnel. Funcionou. Jogo olhou fixamente para a fumaça, ansioso. Então, a fumaça se dissipou. Sukuna estava ali parada. Completamente ileso. Tirando casualmente a poeira da manga. Muito lento. Sua voz soou bem ao lado de Jogo. Antes que Jogo pudesse reagir. Um soco atingiu seu queixo.
Dengue! O espírito amaldiçoado disparou para cima como um foguete. Sukuna permaneceu de pé, calmamente. Uma das mãos no bolso. O outro se levantou lentamente. Uma pequena chama surgiu na palma da sua mão. À primeira vista, parecia insignificante. Menor que a chama de um isqueiro. Mas no momento em que apareceu, a temperatura em Shibuya subiu drasticamente. Aquela chama era a fuga. O fogo ardeu num tom carmesim profundo. Escuro. Violento. Quase engolindo a luz ao redor. Jogo olhou para aquilo horrorizado. Como? Como um espírito amaldiçoado nascido das chamas vulcânicas. Ele conseguia sentir o calor. O fogo de Sukuna superou completamente o seu próprio. Era como comparar um vagalume ao sol. Não fique aí parado. Sukuna deu um sorriso irônico. Então ele formou um arco usando as chamas. Jogo rugiu, reunindo cada grama de energia amaldiçoada que lhe restava. Técnica máxima, meteoro. Um enorme meteoro se formou mais uma vez. Em direção a Sukuna. Duas forças catastróficas colidiram. Correr! Yagami Sora reagiu instantaneamente. Ele agarrou Nanami e Maki, chutando-os para longe da zona de explosão. Manipulação vetorial, asas de vento. Enormes asas de vento se abriram atrás dele. Ele arrastou todos centenas de metros instantaneamente. Boom! O impacto sacudiu toda Shibuya. A chama de Sukuna atravessou o meteoro em linha reta, reduzindo-o a cinzas. O fogo remanescente atingiu o solo. Uma colossal coluna de chamas irrompeu no céu, queimando a própria terra. A estação de metrô se transformou em um inferno descontrolado. Ondas de calor se espalharam como um tsunami. Até mesmo estruturas de aço a centenas de metros de distância amoleceram. Megumi encarou o inferno em chamas abaixo. O choque estampou-se em seus olhos. Esse é o poder de Sukuna? Um único ataque, sem sequer usar a expansão de domínio. No entanto, a destruição já era avassaladora. Enquanto isso, Yagami Sora pairava calmamente no ar. Escudo vetorial transparente o envolvia. O escudo deformou-se ligeiramente quando as ondas de calor o atingiram. Ondulações se espalham por sua superfície. Mas o calor não o atingiu. Os olhos de Sora permaneceram fixos no campo de batalha. Frio. Calculando. Sistema. Ele murmurou. Analise a composição dessa chama. Apareceram notificações do sistema. Análise em andamento? Compressão de energia amaldiçoada de alta densidade detectada. Dificuldade de replicação, extremamente alta. Progresso, 10%? 20%? Sora estalou a língua. Multar. Se eu não conseguir copiar, esqueça. Ele umedeceu levemente os lábios. Além do mais, fogo dessa intensidade é apenas um brinquedo para mim. A manipulação vetorial pode até refletir o calor estelar. Ele continuou assistindo. Pacientemente. Porque os caçadores às vezes se disfarçam de presas. E agora mesmo. Aquele vulcão de um olho só estava prestes a atingir seu limite. Os dedos de Sora tamborilaram levemente no ar. Um leve lampejo de intenção assassina passou pelos seus olhos. Meus argumentos me pertencem. Ninguém mais os entende. Capítulo 88. Não mate minha presa. Dentro do mar de fogo furioso. Jogo havia chegado ao seu limite. Metade de seu corpo já havia sido consumida pelas chamas de Ryomen Sukuna. Nem mesmo sua poderosa regeneração conseguia mais acompanhar o ritmo. O espírito amaldiçoado de grau especial, outrora aterrorizante, agora jazia caído no chão, como um inseto queimado. Sukuna olhou para a maldição moribunda. Por um instante, um raro indício de aprovação surgiu em seus olhos. Nada mal. Ele falou preguiçosamente. Para um espírito amaldiçoado, sua força era respeitável.
Pelo menos melhor do que aqueles insetos inúteis que só sabem gritar. É assim mesmo? Uma única lágrima escorreu pelo olho de Jogo. Apesar da derrota, receber o reconhecimento do Rei das Maldições deu sentido à sua morte. Toda a sua existência fora dedicada ao futuro dos espíritos amaldiçoados. Morrer antes de Sukuna. A maldição mais forte da história. Foi quase uma honra. Então, Sukuna levantou a mão. Chamas se acumularam em sua palma. Até a próxima. Eu prometi matar aqueles humanos para você se você me tocasse. Mas você falhou. Então morra. A chama se condensou. Um golpe poderoso o suficiente para eliminar Jogo completamente. Até mesmo seu núcleo amaldiçoado. Então, de repente, um rugido ecoou pelo campo de batalha. Essa é minha! Zumbido! Uma figura branca irrompeu em meio às chamas, movendo-se mais rápido que o som. O fogo se abriu ao seu redor. Criar um corredor de vácuo. Não para salvar Jogo, mas para roubar a morte. Desculpe. A voz de Yagami Sora soou friamente. Esta presa me pertence. Ignorando completamente Sukuna, ele virou as costas para o Rei das Maldições e desferiu um soco para baixo. Manipulação vetorial, colapso. O ataque não foi meramente físico. Sora reverteu instantaneamente os vetores do fluxo sanguíneo de Jogo, amplificando simultaneamente os sinais bioelétricos dentro do corpo. Bang! A cabeça de Jogo explodiu, como uma melancia atingida por um martelo. Fragmentos espalhados pelo campo de batalha em chamas. O espírito amaldiçoado de grau especial, temido por inúmeros feiticeiros, foi morto instantaneamente, sem sequer proferir suas últimas palavras. Uma notificação familiar do sistema ecoou na mente de Sora. Jin. Notificação do sistema, espírito amaldiçoado de grau especial derrotado, alvo severamente enfraquecido, ponto. Recompensas obtidas. Pontos mais 10.000, bônus. Recompensa de roubo do chefe aplicada, habilidade passiva adquirida, resistência avançada ao fogo imune a chamas abaixo de 2000 graus Celsius item especial adquirido, núcleo da Terra, não identificado. Sora assentiu com satisfação. Legal. Até mesmo um mosquito dava pontos de experiência. E uma maldição de grau especial? Essa foi uma recompensa enorme. Deixar que outra pessoa o levasse teria sido inaceitável. Mas, mais importante ainda, não se tratava apenas de recompensas do sistema. Foi uma provocação direta ao Rei das Maldições. Observando seu saldo de pontos que aumenta rapidamente, Sora sentiu que o risco tinha valido a pena. Atrás dele, uma voz falou lentamente. Frio. Perigoso. Ei, pirralho. A temperatura caiu instantaneamente. As chamas ao redor dele se extinguiram. A intenção assassina e opressiva era sufocante. Sukuna. Seus 4 olhos fitaram Sora, como um predador examinando sua presa. Você simplesmente... Ele disse baixinho. Roubou meu entretenimento. Sora se virou casualmente, espancando o sangue da mão. Entretenimento. Ele deu de ombros. Não me interprete mal. Eu estava apenas levando lixo para fora. Então ele deu um sorriso irônico. Além do mais, primeiro eu aleijei aquela coisa. Então, de acordo com as regras do jogo, quem derrotar o chefe primeiro recebe a recompensa. Parece-me justo. Regras. Sukuna riu baixinho. Marcas de maldição escuras brilharam por todo o seu corpo. Neste mundo, ele disse lentamente, eu sou a regra. Bum! O chão cedeu sob seus pés. Sukuna desapareceu instantaneamente. Não se trata de teletransporte. Simplesmente uma velocidade física avassaladora. No instante seguinte, ele apareceu bem na frente de Sora. Sua garra golpeou para baixo.
Uma força invisível cortando o ar. Desmantelar. O golpe poderia atravessar arranha-céus. A barreira do som foi quebrada. A morte desceu. Clang! Um som metálico agudo ecoou pela estação. Sora não se mexeu. Não recuou. Não se esquivou. Ele simplesmente levantou o braço. O ar ao redor de sua pele comprimiu-se violentamente, formando uma camada defensiva mais resistente que o aço. Ao mesmo tempo, reflexão vetorial ativada em capacidade máxima. A energia cinética do golpe de Sukuna foi redirecionada à força. Até mesmo os dedos de Sukuna tremeram levemente com o recuo. Os dois estavam a poucos centímetros de distância um do outro. Olhares fixos um no outro. O olhar de Sora ardia como duas chamas azul claras. Suas regras. Ele disse baixinho. Não se aplicam a mim. Por que aqui? Eu sou o único acelerador. Então ele sorriu. Selvagem. Arrogante. Você quer me matar? Vá recolher primeiro o resto dos seus dedos. Venha conversar comigo sobre regras quando você ainda tiver todos os 20 dedos, velha relíquia. Capítulo 89. Capítulo 89. Invocação do vazio demoníaco. O confronto entre Ryomen Sukuna e Yagami Sora transformou instantaneamente Shibuya em um campo de batalha de deuses. Duas forças aterrorizantes colidiram dentro do espaço subterrâneo confinado. Cada impacto enviava ondas de choque que percorriam a estação. Prédios num raio de 100 metros tremeram violentamente. Concreto estilhaçado. Vigas de aço retorcidas. O ar se encheu com um cheiro acre de metal queimado e uma energia amaldiçoada que oscilava violentamente. Parecia menos uma batalha, e mais como um mito que renasce. Cada colisão soava como um meteoro atingindo a Terra. Tão forte! Das ruínas distantes, Megumi Fushiguro observava a batalha. Seus punhos se fecharam inconscientemente. Uma profunda sensação de impotência o invadiu. O poder demonstrado por aqueles dois monstros estava além do alcance dos feiticeiros comuns. Até mesmo Special Grade pareceu insuficiente para descrevê-lo. Será esse o ápice de uma classe especial? Megumi sussurrou. Então ele balançou a cabeça fracamente. Não. Esses são monstros que ultrapassam o nível especial. Ele cambaleou ligeiramente. Seus ferimentos foram graves. Lutar dentro do domínio de Torgen havia drenado quase toda a sua energia amaldiçoada. Além disso, a presença avassaladora de Sukuna quase esmagou seu espírito. Até mesmo ficar de pé exigia esforço. Mas Megumi se recusou a desviar o olhar. Não. Não posso simplesmente ficar olhando. Uma voz repentina ecoou atrás dele. Frio. Zombando. Bem. Não é o Fushiguro-kun. Os olhos de Megumi se arregalaram. Atrás dele foi Aruta Shigemo, o usuário sádico de maldições que se especializava em emboscar oponentes enfraquecidos. Um sorriso cruel se espalhou pelo seu rosto. Sua espada brilhava sob a luz tênue. Parece que você está prestes a morrer. Aruta deu uma risadinha. Então deixe-me ajudá-lo, ponto. Ele ergueu a lâmina. Sua voz se encheu de um deleite perverso. Como recompensa, vou arrancar sua pele. E faça uma bela bainha com ela. Ele lambeu os lábios. Como se já estivesse saboreando a morte. Morrer. A espada desceu. Megumi tentou se mexer. Mas seu corpo recusou. A perda de sangue turvou sua visão. Seus membros pareciam pesados. Droga! Será este o fim? Então, o olhar de Megumi endureceu. Se ele fosse morrer, assim ele não morreria sozinho. Ele arrastaria tudo daqui consigo para o fundo do poço. Até mesmo aqueles monstros que lutavam por perto. Megumi ergueu as mãos trêmulas. Fazer um sinal de mão proibido. Com esse tesouro. Assim que o cântico começou, a atmosfera ao redor mudou instantaneamente.
A luz diminuiu. Uma pressão gélida espalhou-se pela área. Parecia que os portões do inferno estavam se abrindo. Este foi o último Shikigami da técnica das 10 sombras. Aquele que nenhum feiticeiro Zenin jamais conseguirá exorcizar. Um ser tão poderoso. Invocá-lo sem derrotá-lo significava a morte certa. Uma verdadeira técnica de suicídio. A última carta na manga de Megumi. Espada de 8 cabos, General Divino Divergente Sila. Mahoraga. Bus. O próprio espaço pareceu se abrir. Uma sombra colossal surgiu atrás de Megumi. A primeira coisa a aparecer. Era uma roda enorme. Uma roda sagrada com 8 raios. Clique. 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 O som da engrenagem girando ecoou pelo campo de batalha. Como uma contagem regressiva para a destruição. Então, a figura completa apareceu. Um guerreiro gigantesco vestido com armadura branca. Uma auréola divina flutuava sobre sua cabeça. A enorme roda de adaptação girando atrás dela. Seu rosto estava inexpressivo. 4 olhos profundos, como um abismo, fitavam o horizonte. Em sua mão, uma lâmina gigantesca destinada a exorcizar demônios. Mahoraga havia descido. Sua aura era aterradora. Diferente da malícia de Sukuna. Mais puro. Mais absoluto. Existia unicamente para se adaptar e destruir. O que é aquilo? As pernas de Aruta Shigemo cederam instantaneamente. Sua espada escorregou de sua mão. Diante daquela aura monstruosa. Ele se sentia como um inseto diante de um gigante. Sua bexiga esvaziou-se incontrolavelmente. Seu corpo caiu no chão. Não. Não. Megumi tossiu violentamente. Sangue escorreu de sua boca. Ele sussurrou fracamente. Vou te arrastar para o inferno comigo. Então, sua consciência foi se esvaindo. Megumi caiu no chão. O ritual de exorcismo havia começado. Mahoraga baixou lentamente a cabeça. Seu olhar impassível fixou-se em Aruta. Bum! O general divino se moveu. A espada desceu em um movimento brusco. Sem técnica. Sem floreios. Simplesmente poder e velocidade avassaladores. A onda de choque sozinha obliterou tudo que estava por perto. Aruta nem teve tempo de gritar. Ele foi apagado. Reduzido a pó. Morte instantânea. Tal era a majestade do mais forte Shikigami. Então, a roda acima da cabeça de Mahoraga girou. Clique. Mahoraga lentamente voltou seu olhar. Em direção ao campo de batalha onde 2 monstros estavam lutando. Sukuna. E Yagami Sora. Ele pressentiu o poder deles. Eles eram adversários à altura. Presa valiosa. Objetivos valiosos para se adaptar. Mahoraga rugiu. Uma onda sonora estrondosa explodiu para fora. As ruínas ao redor desmoronaram novamente. Então, o general divino deu um passo à frente. Cada passo deixava pegadas enormes no chão. Uma terceira força havia entrado no campo de batalha. O disruptor mais poderoso havia chegado. Capítulo 90. Capítulo 90. Batalha tripla. 1. Tanto Ryomen Sukuna quanto Yagami Sora pararam abruptamente no meio da batalha. O confronto em alta velocidade entre eles chegou a um fim repentino. As 2 figuras se separaram instantaneamente, aterrissando em lados opostos da estação de metrô em ruínas. Ambos voltaram seus olhares para a figura branca colossal que se aproximava deles. Aquilo é. Sukuna estreitou os olhos. Por um breve instante. Um lampejo de surpresa passou por eles. Então, transformou-se em pura empolgação. Espada de 8 cabos, General Divino Divergente Sila. Mahoraga. Eu não esperava que aquela pirralha da Megumi Fushiguro fosse realmente invocar esse monstro. Seu sorriso se alargou. Quase selvagem. Ha 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 ha. Excelente!
Esta noite está ficando cada vez mais interessante. Primeiro você. Ele lançou um olhar de sola para Sora. E agora Mahoraga. Todos os melhores brinquedos estão reunidos aqui esta noite. Nenhum de vocês vai embora. Comparado à empolgação de Sukuna. Yagami Sora manteve a calma. Mas o fluxo de dados dentro de seus olhos acelerou rapidamente. Aviso: entidade de nível especial desconhecida detectada. Análise de habilidades, evolução adaptativa. Nível de ameaça, SSS. Avaliação de combate, perigo extremo. Sora estudou a roda de adaptação giratória acima da cabeça de Mahoraga. Então este é o lendário Shikigami mais forte da técnica das 10 sombras. Um monstro capaz de se adaptar a qualquer fenômeno. Significado: contanto que sobreviva ao primeiro ataque. Pode evoluir indefinidamente. Sora deu um leve sorriso. Uma curiosidade perigosa brilhou em seus olhos. Interessante. Eu me pergunto. Se você desmontar, vai deixar cair um livro de habilidades de adaptação. Para ele, Mahoraga não era uma lenda assustadora. Era material experimental. Bum! Mahoraga chegou diante deles no instante seguinte. Sem hesitar, ele brandiu sua enorme espada do extermínio. A lâmina irradiava uma energia brilhante. Ao contrário da energia amaldiçoada. Ela carregava energia positiva, letal para espíritos amaldiçoados. O enorme balanço encaminhou Sukuna e Sora ao mesmo tempo. Mahoraga atacou ambos os alvos simultaneamente. Para isso, tudo o que estava presente era uma anomalia a ser eliminada. A espada rasgou o ar com um grito estridente que pareceu cortar o espaço. Sukuna bufou. Em vez de recuar, ele deu um passo à frente. Ele levantou o braço, bloqueando a lâmina divina com as costas da mão. Chiar! A espada queimou contra sua pele. Imediatamente subiu uma fumaça branca. Uma lâmina de energia positiva. Sukuna murmurou. Uma arma destinada a destruir espíritos amaldiçoados. Então ele sorriu. Infelizmente, mesmo sendo o rei das maldições, este corpo ainda é humano. De repente, Sukuna liberou uma onda de energia amaldiçoada. Bum! Mahoraga foi forçado a recuar meio passo. No mesmo instante, Sora se mudou. Já que você quer jogar, vamos jogar direito. Suas asas negras se estendiam atrás dele. Milhares de penas espalhadas pelo ar. Cada pena se transformava em um projétil afiado como uma navalha. Manipulação vetorial, 1000 agulhas da pena negra. Uma chuva de lâminas caiu do céu. Cada pena vibrava em alta frequência. Suficientemente afiada para cortar veículos blindados. Clang! 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 As penas atingiram a armadura de Mahoraga. Surgiram faíscas. A maioria dos ataques foi desviada. Mas várias flechas perfuraram seu ombro. Então, a roda acima da cabeça de Mahoraga girou. Clique. As penas perfuradas deslizaram para fora. As feridas fecharam instantaneamente. Uma tênue camada de energia surgiu sobre o corpo de Mahoraga. Oh! Os olhos de Sora se estreitaram. Já está se adaptando. Assim, a penetração física é neutralizada. Ele desapareceu. Reaparecendo atrás de Mahoraga. O punho direito de Sora condensou energia vermelho escura. Punho da gravidade. A gravidade surgiu de repente. 100 vezes mais forte que o normal. Bum! Mahoraga foi esmagado contra o chão. Uma cratera enorme se formou instantaneamente. 50 metros de largura. Detritos voaram por toda parte. O ar estava cheio de poeira. Mahoraga rugiu. Estalos de ossos. Te peguei. Sora se preparou para continuar o ataque. Mas de repente, um golpe veio da lateral. Invisível. Rápido. Mortal. Desmantelar.
O ataque de Sukuna. O corte atravessou o corpo de Sora. Suas roupas se rasgaram. Uma fina linha de sangue apareceu em sua pele. Não me ignore, pirralho. Sukuna flutuava no ar. Mãos nos bolsos. Seu sorriso era arrogante. Predatório. Aquilo. Ele acenou com a cabeça na direção de Mahoraga. É minha presa. E você também. Você quer pontos de experiência? Pergunte-me primeiro. Sora limpou o sangue da bochecha. Seus olhos se tornaram mais penetrantes. Multar. Vamos ver quem é mais rápido. Ele balançou o braço, invertendo o campo gravitacional que acabará de criar. A força destrutiva foi redirecionada diretamente em direção a Sukuna. Se você quer brigar, então primeiro eu vou te aleijar. A batalha se transformou em caos. Os golpes invisíveis de Sukuna. Adaptação de Mahoraga. Manipulação vetorial de Sora. 3 monstros colidiram na estação de metrô em colapso. Cada choque produziu ondas de choque estrondosas. O teto tremeu violentamente. Concreto estilhaçado. Steel gritou. Cada colisão soava como se o próprio mundo estivesse se despedaçando. Este campo de batalha não era mais destinado a humanos. E, no entanto, isso foi apenas o começo.